Hoje, para o CEO, é muito difícil ele se vender. Tem nada mais cafona do que vender. Vender é brega, vender é cafona, vender é horroroso. Aí você fala para um empresário, para um grande empresário, que ele tem que fazer um pitch no palco, ele quer morrer. Você precisa entender que você, como gestora da sua empresa, precisa dar autonomia para o seu time de liderança, precisa dar autonomia para essas pessoas resolverem as coisas. Gente, e antes de eu encerrar, eu quero que vocês falem comigo meu nome bem alto. Todo mundo diz, beijo, obrigada! Fefa Moreira, seja muito bem-vinda. E você é uma mulher de ação. Fefa Moreira. Fefa Moreira. São 5 sílabas. 5 sílabas. E você me ensinou que um bom nome, seja de uma pessoa, de um artista ou de uma empresa, tem que ter sílaba. Então, ontem eu estava contando. Miamamed. Então, tá ok. 5 sílabas. Aliás, quem já assistiu uma palestra minha, comenta aí. Já vi essa palestra, porque já vai ver o gancho dessa mensagem que eu conto essa história que eu amo, né? Vamos começar com uma frase que você diz. O CEO hoje, os fundadores das empresas e os CEOs, presidentes, precisam ser rockstars. Yes. Da onde? Isso significa? E como que a gente pode personificar isso nos nossos negócios? Por que eu falo sobre o rockstar? Porque existe esse lugar do ídolo, né? Eu vim de uma época onde o digital não era tão presente na minha vida, mas já existia televisão, já existia rádio, televisão, internet. Já tenho a internet dentro de mim desde que eu nasci, praticamente. Então, eu tenho esse acesso ao inacessível, e é isso que o rockstar hoje, o CEO, ele trabalha. Ele trabalha o inacessível, ele é o grande... a grande estrela da empresa dele, ele é o fundador que, óbvio, que compactua dos mesmos valores e dos mesmos princípios que a empresa dele, e ele tem essa coisa do fã, ele tem essa coisa de transmitir os valores, porque se você for parar para pensar, o rockstar, ele tem um rock, o CEO, ele tem um conceito, Sim. Ele tem um valor. Então, quando ele fala, porque você pode, nananã, e a galera, uá, que seria a mesma coisa do And I will love you. Da, 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 da. Então, o impacto da música para um rockstar é o impacto da fala de um CEO. O CEO, ele tem os fãs. Da mesma forma, ele tem uma comunidade que segue ele e que fala, cara, eu sou muito fã do Joel J, eu sou muito fã do Thiago Nigro. Não fala mal do Thiago Nigro, não, cara, eu sou muito fã desse cara, né? E que o rockstar, ele tem os fãs que o seguem nos eventos. Sim. Que o seguem nos shows. Vão aparecer no show, vai aparecer na palestra, vai comentar em todos os posts. E como é que estão ali ativos. Como é que o CEO ele entra no palco? E agora com vocês, Joel J. Ele entra e a galera, uá! Eu acho que esse paralelo é muito perfeito hoje pro que está acontecendo no mundo. A idolatria, porque você consome hoje, o consumo de marcas, ele é muito baseado num fanatismo. Se a Apple hoje lançasse um tênis, provavelmente você compraria, não compraria? Você é Apple. Vai lançar um carro. Super! Todo mundo vai querer. Mas por quê? Porque existe um fanatismo com a marca Apple. Porque a marca criou um conceito de inovação com cool, com descolado. Tudo que a marca faz é descolado. É um coisa, design. Mesmo que seja cafona, você vai achar descolado. Porque foi a Apple que fez. E aí todo mundo, os Samsungers zoam, né? Falam assim, mas a Samsung não sei o que, fez o Galaxy, que é melhor câmera, nananã. Por que você tem um Apple? Aí você fala, porque é Apple. E acabou. Como que uma empresa chega nesse nível? E como que uma empresa cria essa identidade? Bom, eu espero que essa empresa tenha bons marqueteiros, né? Eu vou dizer para você que eu ainda acredito no princípio de pensamento do marketing. O grande problema das pessoas hoje, elas pensam na frente do ponto e não atrás do ponto. Quando eu falo em comunicação, eu falo sobre o princípio da comunicação. Então, eu estou me comunicando com você, eu tenho gesto, eu tenho fala, eu tenho uma postura corporal, eu tenho uma presença de palco, uma eloquência. Eu converso com você de assuntos que te interessam, aí eu entro no conteúdo. Então, eu estou pensando primeiro em princípio, para depois pensar em entrega. Quando a empresa traz um marqueteiro raiz para dentro de si, ele pensa em sensação, ele pensa no público final consumindo aquilo, ele pensa
no sentimento que aquilo traz. Porque, querendo ou não, se você pensa muito na forma e você passa passos à frente e só pensa na forma, você se esquece da sensação, do embrião, de como aquilo vai ser percebido. E por que, por exemplo, uma Apple faz um evento para a apresentação dos seus produtos? Para ele trazer a sensação da usabilidade daquilo. Para ele fazer daquilo um encantamento de sensação, um encantamento de feeling, primeiro. Então, aquele marqueteiro pensa em como eu vou deixar esse pitch de vendas baseado em como o usuário vai sentir aquilo e não como o design é 100% apresentado. Por último é o design. Se você vê a live do iPhone, o design é o último a ser falado. Então ele fala do gostoso da câmera, das novas funcionalidades, como a pessoa é usando, ele abre usando, né, na live, para depois falar do design com um design único que ele pode tacar no chão, pum, termina atacando no chão. E ainda por último do último, na última linha 64 GB de memória, tela LED, não sei o quê. Porque afinal das contas, whatever. Dane-se isso aí, é a última coisa que tem que se pensar. Então, eu acho que falta gente pensando em sensação. Mais em sensação, você acha menos que em é forma. essa criação de sensação e essa expressão de valores e princípios, mais a criação de sensação nas pessoas, que é o que cria essa identidade e comunidade? Eu acho. A criação de comunidade, identidade de um cliente é 100% baseado na compatibilidade de valores. Você só segue alguém, você só se relaciona com alguém na vida pessoal. A gente estava falando disso, né? Você só se relaciona com alguém na vida pessoal, se arruma um cônjuge, pelos seus valores. Você só segue um empresário na internet pelos valores dele. Né? Claro, além dele ser muito bem sucedido em resultados, mas porque provavelmente ele deve... Se ele tem resultados é porque provavelmente ele criou valores muito bem estabelecidos para a empresa dele, para o produto dele, para o financeiro, para o que ele busca de resultado. Então, eu acho que é isso. Só se cria essa conjuntura baseada em valores. E é por isso que eu bato tanto na tecla do empresário ter que comunicar os seus valores na internet. Quem é essa pessoa em valores, o que eu acredito para mim, para minha vida. Aí entra mais uma seara que é, talvez, acho que é a pergunta que mais me fazem, que é: posto vida pessoal na rede social? Posta. Porque a sua família mostra o seu valor. O lugar que você gosta de estar, dos seus lazeres, etc., mostram o seu valor. Então, acho que é baseado em valores. Quando a gente começa a entrar em valores, a gente entra num lado muito pessoal. Porque aí a gente se coloca a ser julgado. Porque se a gente está falando ali de fatos, estudos científicos, o estudo de Harvard, está distante de nós. Quando a gente começa a falar de valor, a gente humaniza, a gente conecta, mas a gente leva para o lado pessoal. E aí, se alguém não gosta desses valores, a gente começa a ter haters. Entramos numa outra área. Eu vou te dizer que primeira vez que eu tive... Meu primeiro hater chegou quando eu fui competir no Miss Espírito Santo. Então, antes da gente competir no Miss Brasil, a gente primeiro precisa ganhar o municipal, depois o estadual, para poder entrar. Eu não tinha nem começado a competir ainda e já veio a primeira pessoa a começar a me criticar. Não, porque ela não pode ser uma Miss XYZ. Eu lembro que no momento que eu vi esse hater, eu fiz uma festa, quase comprei um bolo com vela. Meu primeiro hater chegou! Aquilo pra mim era um exemplo de estou chegando em algum lugar, porque eu incomodei. Se você não tá incomodando, você não tá nem sendo visto, você não é relevante. Sim. Então eu acho que o hater, ele vem junto com o sucesso, vem junto com criação de espaço, vem junto com você ser verdadeiro. Me fala sobre isso, porque agora, quando você incentiva os CEOs a se expressarem, criar fãs quer dizer que você também vai criar haters. Sem dúvida. Para você conseguir construir essa comunidade. Como lidar com os haters? Como ter essa visão de eu tirei um print no meu celular e coloquei no meu diário, porque eu falei, meu primeiro hater. Eu amo, é isso. Quanta emoção, amiga. Como lidar com isso? Sim. E como cultivar isso ao seu favor? Porque você pode. Você pode.
Você deve, na realidade. Tem engajamento ali. Exato, eu falo muito isso também, né? O hater trabalha de graça pra você, né? Gasolina, a raiva é uma gasolina maravilhosa na internet. A raiva é genial. Porque você responde um hater, ele manda 2 comentários. Aí você responde 2 comentários. Aí manda 4 comentários. E a sua publicação, ó, vai entregando, vai entregando. Existe um limite, é claro, né? Assim, eu trabalho com muito bom senso dentro da minha mentoria, né? Então, quando se fala de hater, eu falo assim, ó. Eu falo pro mentorado, a gente vai fazer um combinado. Nada que ofende pessoalmente e diretamente as pessoas, a gente vai falar. A gente já entra nisso. Sem política, sem religião e sem falar futebol. da família de ninguém. Acho que futebol até tá tudo bem. Okay. Entendeu? Eu sou corintiano, sou palmeirense, sou São Paulino. Tá tudo bem, porque provavelmente a galera vai usar isso, porque eu acho que quando você entra em esporte, a galera até usa isso pra te brincar zoando com você. Pena que é corintiano, não sei o que, deixa eles, tá tudo bem, entendeu? Uma coisa assim. Eu acho que isso até traz uma humanidade pra você, né, como pessoa, enfim. E essa confiança que você gera com a pessoa, no caso, a gente vai trazer aí de volta, Sim. um CEO, um influenciador. Sim. Isso leva para o produto, para a empresa? Sim, diretamente, porque é isso. Então, quando eu falo sobre a exposição de um CEO, automaticamente esse CEO, esse founder, se conecta à empresa dele. Então, não há nada de errado você postar um evento social com a sua esposa, um evento social que você esteja com a sua família. Você não vai postar balada, você enchendo a cara, porque isso pode atrapalhar a imagem da sua empresa. Mas eu tô numa festa. Eu fui para uma festa bárbara com pessoas super interessantes. São grandes RPs de grandes marcas, etc. Eu tava lá vestida toda estilosa, de mafiosa, tal. Então, super legal. Eu tava num ambiente onde essa festa só tinha gente importante. Então, era interessante eu postar também, porque era uma festa, claro, com uma mega decoração super bem feita. E tava na minha vida social. Eu tenho uma vida social. Eu também tenho amigos. Mostra que você tá na academia. Mostra ali os seus valores de saúde, de autocuidado, uma comida saudável. Sem dúvida. Uma viagem, sua perspectiva de vida. Eu já tive... E aí, então, vamos entrar, a gente mudando toda a ordem, porque o assunto tá gostoso. Falando nisso, nessa expressão pessoal, o que então vai para os stories? O que vai para o feed? E dentro do feed, como é que a gente ainda separa tudo isso? Vamos falar de criação de posicionamento e autoridade. Vamos. Criar autoridade e posicionamento, você tinha perguntado qual vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Autoridade ou posicionamento? Eu sempre falo que a autoridade vem primeiro do que posicionamento, porque eu não tenho como criar autoridade em quem não tem autoria. Já devolvi dinheiro de mentorado, falei assim, querido, beijo, você não fez nada relevante, eu não tenho muito o que fazer com você, tá entendendo? Porque eu não vou vender nada que não é. Não adianta, a gente tá falando de um mentorado meu que é CEO de CEOs. Se ele não foi CEO, como é que ele vai mentorar um CEO? Percebe? Eu não tenho como criar um posicionamento de uma pessoa, eu posicionar ela num lugar onde ela... Porque um posicionamento é assumir pertencer àquele lugar, né? Então, querido, você pode se posicionar ali, por favor? Ali é o seu lugar. Se você fosse posicionar pessoas num palco, querido, você pode se posicionar ali, por gentileza? Ali é o seu lugar. Então, o posicionamento, as pessoas esquecem que posicionar-se é se colocar no lugar onde se pertence. Eu não tenho como uma pessoa que não tem autoridade no mundo real trazer autoridade para o mundo digital, porque ela não se sustenta, né? A gente fala um pouco sobre Charles Darwin, né? Charles Darwin tá aí, né? Sobrevive o bicho que é o que ataca, o que se posiciona, o que come, né? Enfim, a teoria da evolução. A teoria da evolução nada mais é do que só fica o bicho que consegue sobreviver ao Big Bang, a tudo que aconteceu na Terra. Não à toa dizem que as baratas estão aí há milhões de anos, né? Porque elas estão ali, elas vão indo do jeitinho delas, mas elas estão lá, entendeu? Então, às vezes, você não tem uma grande audiência de massa, mas você tem clientes que te importam, você dentro da seleção natural, você se estabiliza pelos seus valores e pelos seus conceitos, porque você vai ter que sustentar essa narrativa muito tempo no digital, você vai ter que saber tanto daquele assunto. Então,
usando novamente o meu mentorado, que é CEO de CEOs. Ele é mentor de CEOs. Ele foi CEO durante muitos anos. Se ele não sustentar isso que ele está fazendo, ele vai morrer no digital. É natural isso. Você não viu? Muita gente explodiu na internet e morreu. Porque a pessoa não se sustenta, ela não tem conceito, mentalidade para manter aquele conteúdo. Ela não vai se sustentar. Eu acredito na seleção natural. Ganhou muito dinheiro, não se estabiliza. Não à toa, agora eu estou, inclusive, buscando muito da minha chancela de mentoria, tá? Eu vou te falar mais ferramentas para as pessoas aplicarem em casa de feed stories, mas só fazendo um adendo. Mas não, é muito importante, antes de dizer a prática, explicar a teoria. Você tá indo... Professora, bem didática. Adoro! Eu vou fazer agora, acabei de lançar, a gente está aqui contando em primeira mão no seu podcast, acabei de lançar minha pós-graduação em comunicação e posicionamento. Eu vou fazer parte dessa pós-graduação, hein? Ai, por favor, meu amor, eu amo. 1 ano de estudo de comunicação e posicionamento, porque eu acredito que não existe comunicação sem posicionamento, não existe posicionamento sem comunicação, porque às vezes também tem isso. O CEO é um grande CEO, é um grande técnico, ele é um cara, um founder, ou às vezes um diretor, não estou falando nem só de um CEO, mas um cargo de liderança, ou ele quer ascender para o cargo de liderança, ou ele quer vender a própria empresa num pitch, ele precisa se comunicar bem. Porque às vezes ele abre a boca e fica aí Da mesma forma que a confiança que a gente gera em um CEO, a gente transfere para a empresa, quando a gente vê uma comunicação fraca, perde ali o ânimo e a confiança na pessoa, isso vai da mesma forma. A empresa pode ser incrível, mas com uma comunicação fraca você não chega nem a conhecer. Pois é, eu mentorei muita gente de startup para fazer pitch, muita gente. Aliás, eu fui mentorar num evento maravilhoso chamado Startup Weekend. Foi muito legal, mentorei algumas pessoas que fizeram pitches ali e foi bárbaro, assim, porque é isso, né? É um pitch rápido, eu tenho que ser muito bom, eu preciso encantar, vender, emocionar, é muita coisa, né? É muita informação para 2, 3 minutos. Nem isso às vezes, né? Elevator pitch, a gente sabe que é muito rápida a comunicação. E aí, voltando ao lance dos stories e do feed, né? Os stories é onde você fica amigo da sua audiência. Você tem que imaginar o seu seguidor, porque às vezes você fala, pessoal, mas é uma pessoa de cada vez que te vê no celular, né? Às vezes você está imaginando, eu tenho lá hoje 100 mil seguidores, 106, sei lá. Se eu imaginar 106 mil pessoas, eu tô falando do show do Bruno Mars, entendeu? Assim, caramba, mó galera. Mas eu falo com uma pessoa de cada vez no celular, eu não falo com 100 mil pessoas. A não ser que eu esteja numa audiência de uma palestra, sei lá, 4 mil pessoas, 3 mil pessoas. Aí sim, gente, mas eu falo muito gente, que é meu bordão, né? Nos stories. Mas aí eu falo, você já parou para pensar que eu me direciono a você, eu falo com você. É uma pessoa de cada vez que tá me vendo no celular. E nos stories é a minha intimidade com aquela pessoa. Ela ganha carinho por mim, então ela me vê malhar, ela vê o que eu como, ela vê todos os meus mentorados todo dia, quem entra e quem sai do meu escritório, ela vê que eu tô aqui com você, ela acompanha a minha vida igual um reality show, tá? Ah, mas as pessoas vão achar graça em ver meu cachorro no veterinário? Vão! Porque elas também têm cachorro. Aí vão falar, nossa, a Mia leva o cachorro lá no mesmo veterinário que eu deixei o Drake, nosso cachorrinho. Entendeu? Assim, umas coisas que são conexões humanas, ponto. O feed não, o feed é a sua venda, né? Então eu gosto muito de tratar o feed como catálogo, né? E a gente fala um pouco sobre publicação de retenção, de captura e de catálogo. Então, retenção, captura e catálogo. O que é cada um desses? Cada um desses. Stories é comunicação de retenção. Eu retenho essa audiência comigo. Eles são meus amigos, eles são meus íntimos. Eles sabem o que eu como, que hora que eu faço cada coisa. Me veem na academia, me veem na massagem. Eles retêm, eles são retidos comigo. É fechamento. Se tornaram meus amigos, minha audiência sem nem eu conhecer essas pessoas. É muito louco, mas eles são meus amigos. Eles sabem tudo da minha vida. Eles me encontram na rua. Ah, sua mãe melhorou? Eu falo, você viu, tal. Então, e aí você até acha que é um amigo que você não lembrou do rosto, né? Quando te param dessa forma. É bizarro. Eu falo, gente, de onde eu conheço esse moço mesmo? Oi, tudo bom, querido? E aí? Eu falo, e aí? Eu já não falo prazer.
né? Já não falo prazer pra ninguém. Porque eu já não sei se eu conheço, se eu não conheço, enfim, é muita gente. O meu segredo é se eu falo prazer sem querer, prazer em revê-lo. Isso, ai que maravilhoso, é isso. E aí eu tenho captura, né? Eu tenho posts de captura, que são basicamente posts onde eu coloco meus conceitos rasos, de forma rasa. Uma frase muito bem feita, um conceito rápido, de fácil absorção, início, meio e fim, de final de pensamento em 40 segundos, né? E aí esse eu trabalho tráfego, diz muito sobre os meus princípios de ensinamento, diz muito sobre as minhas empresas, diz muito sobre o meu princípio de pensamento, mas nada muito aprofundado. E aí eu tenho o catálogo, né? Que eu faço aquele paralelo que eu te falei, né? Quando a gente vai para a clínica, né? A gente tem o catálogo de serviços. Você não foi lá para saber todo o catálogo de serviços. Você foi para um serviço. Você chegou lá, você queria fazer uma única coisa. Mas você senta na recepção, você já conhece nosso catálogo de serviços? Olha, aqui a gente tem na clínica, que aí são os, de fato, aí vem o grosso do iceberg, entendeu? Então eu vou para os meus valores, para os meus ensinamentos mais densos, né? Ali é as pessoas que você já cativou e ficaram interessados em saber mais. Exato. E possivelmente é ali que você realmente forma e prova a sua autoridade naquele assunto. Exato. Eu vou te dar Às um exemplo. vezes, pode falar, claro, dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um mentorado, Fábio. Ele foi um dos fundadores do C6 Bank, que é meu mentorado, inclusive está lá nos Estados Unidos. Fábio Fares, maravilhoso, maravilhoso. Ele é um dos mentores lá no grupo do Perini e tal. O Fábio é meu mentorado para isso, né? Então, a gente fez um trabalho com ele justamente de tornar raso algo tão denso de Fábio, né? Porque esse é um desafio. Quando o profissional entende muito do assunto, ele é apaixonado pelo assunto, entende muito do assunto, ele quer entregar tudo, mas as pessoas precisam um pouco de mastigado, precisa ser Nutella. Mas aí como é que funciona esse desafio de você emburrecer o conteúdo? É difícil. Eu brinco com isso, né? Emburrecer, é isso. Eu falo para as pessoas, eu não quero te emburrecer, eu quero só que você entregue algo um pouco mais raso. Porque eu tenho o tal do funil do marketing, né? Então, assim, para eu atingir a boca do funil, são pessoas que vão começar a te conhecer e te consumir, né? É um paralelo que às vezes você usa de forma lúdica para um conceito. Então, assim, esse é o preço da água no aeroporto, esse é o preço da água no supermercado. O posicionamento é isso. A água no aeroporto é mais caro porque ela está dentro do aeroporto. Você está indo viajar, significa que você tem dinheiro, você vai gastar e você não tem outro lugar para comprar. Você não vai sair do aeroporto para comprar no supermercado. Você vai atrasar seu voo, entendeu? Então é isso. Você vai tomar esse valor que é a água. Tá com sede, problema seu. Entendeu? Então pronto. Então é uma... eu tô falando, eu sei muito sobre comunicação, sobre posicionamento. Tô falando de uma coisa rasa para você aqui, sobre o posicionamento, onde você posiciona a sua água. Falei o que é posicionamento. Cada água no seu lugar, com a sua necessidade, com o seu posicionamento, certo? Agora, eu pego um cara como o Fábio, que manja, aí ele fala das ETFs, da bolsa, do subir e descer de ações, da economia, a economia americana, a economia... É assim, então, agora a gente vai falar, pega isso e aí você vai falar só o que é ETF. Aí ele, não, Fê, mas as pessoas todo mundo sabem sabe o que é um ETF. Não, todo mundo... Sua mãe sabe o que é ETF? Não sabe. Então você vai falar com a sua mãe agora. Você vai explicar o que é uma ETF no princípio, porque às vezes as pessoas elas falam ETF de cópia, nem elas sabem o que é ETF, né? Então ele tem esse conteúdo um pouco mais raso. E aí ele tem um conteúdo super denso falando do estudo das ETFs, de subir e descer, que aí esse é para esse cara que já segue ele. Esse catálogo é para quem já segue ele. Porque você vai para a clínica fazer um segundo procedimento quando você já fez um. Você entendeu? E aí você vai fazer o segundo e você vai fazer o terceiro. Então você precisa ter essa esteira de comunicação com a sua audiência. Você precisa começar do raso, porque nesse eu trabalho tráfego. Aí eu trabalho atingir um público que só vem de curiosidade. Vem, o que essa menina que ela tá falando mesmo de comunicação, entendeu? Daí eu começo a postar minhas provas sociais, que também são densas, fazem parte do meu estudo denso de comunicação. Quem são os meus mentorados? Isso importa para quem tá me seguindo. Pô, peraí, a Fefa tá do lado da Mia, Fefa tá
com a Cris Arcangeli, Fefa tá com o Joel J, Fefa tá com a Carol Pfeiffer, Fefa... Peraí, quem é a Fefa? Eu começo a seguir a Fefa, eu vejo os lugares que a Fefa frequenta, não sei o quê. Será que eu poderia fazer uma mentoria com a Fefa? Esse cara, ele fica 5 meses na minha rede social até virar meu mentorado. Ele vai me namorando. É um namoro, né? E é difícil, porque hoje a gente entra em mais outra seara que a gente comentou. Hoje, para o CEO, é muito difícil ele se vender, né? Tem nada mais cafona do que vender. Vender é brega, vender é cafona, vender é horroroso. Aí você fala para um empresário, para um grande empresário, que ele tem que fazer um pitch no palco, ele quer morrer. Ele não quer fazer o pitch da mentoria dele, ele fala assim, deixa a indicação. Ele fala quase chorando, cai uma lágrima, entendeu? Deixa, não, um mentorado indica o outro. Não, o mentorado não indica o outro, porque você vai atingir uma massa e você precisa vender, amigo. Desculpa te falar isso, mas é isso, é brega vender. Então, como é que você vende sem vender? Colocando seus conceitos, colocando o que você sabe, colocando o que você entende. Eu, por exemplo, aqui, eu tô vendendo sem vender. Quem tá vendo seu podcast aqui vai falar, gente... Já tá doido pra trabalhar com você e fazer sua mentoria. Pirando. Quero muito, entendeu? Aliás, quem tiver aqui já louco pra fazer mentoria com a Fefa Moreira, é @Fefa Moreira. Isso, Fefa Moreira. Adoro. Mia Mamed, adorei. Adoro. Você sabe que no final da minha palestra eu conto essa história? Eu vou contar aqui a história, né? Porque pro pessoal me levar pra palestra, me levar pra palestrar aí na sua empresa, eu vou adorar te conhecer. Eu brinco, né? Eu tenho uma prima muito famosa, atriz, Mila Moreira, falecida já, faleceu em 2022. Mas a Mila, quando eu era nova, assim, eu tava pensando sobre nome artístico, né? É muito difícil também o CEO que tem um Stirbulovski. Ele nunca vai chamar Stirbulovski, ele vai chamar André S-T-I-R-B-O. Ele soletra a vida inteira o nome dele. Ele ia arrebentar naquele quadro do Luciano Huck, porque ele já ia soletrar, né? Rapidinho. Então, nome artístico, às vezes, é uma escolha muito assertiva, até para um CEO, para um founder, porque é o nome que você... catchy, é um nome que você pega as pessoas, é um nome fácil. E a Mila tinha isso comigo, ela falava, Fernanda Moreira? Ninguém nem sabe quem é Fernanda Moreira, seu nome é Fefa. Ninguém sabe Fernanda Moreira, todo mundo, a Fefa. E ela falou, nome artístico para dar certo, tem que ter 5 sílabas, para pra pensar, ó. Mila Moreira, Hebe Camargo, Carmen Miranda. Aí ela fez Fefa Moreira. E eu... Mia Mamede. É isso. Nome artístico 5 sílabas. Gente, isso é uma coisa da invenção da cabeça dela. Cada um cria a sua teoria aí sobre o seu nome. Fala, não, é porque o Albert Einstein, entendeu? Enfim, por que não, né? Tem que ter até 5. Steve Jobs. Acabou, tá vendo? 4. Pô, Steve já não... Não, mas então é até 5, não pode passar de 5. Sei lá, pode ser. Então, por que não, né? E ela tinha essa coisa na cabeça dela e ela falou, pô, assume Fefa Moreira. E foi muito louco, porque quando eu assumi artisticamente Fefa Moreira, minha vida mudou. Assim... Fefa Moreira, qual é o seu nome? Ela é a Fefa Moreira, isso virou a minha identidade. Fernanda Moreira tem 400 mil, entendeu? Eu não, eu sou a Fefa Moreira, todo mundo já me conhece disso. E como é poderoso, né, essa mentalização, como ela é poderosa, como ela traz você para dentro do que você é artisticamente, né, responder. E aí no final da minha palestra, eu conto essa história e eu tenho certeza, óbvio, que você, assim como você tá na sua casa também, as pessoas ficam assim, ó. Na minha palestra a pessoa fica contando, entendeu? Pra quem estiver escutando em áudio, ela começou a contar com os dedos. Então, quando termina a sua palestra, fica todo mundo lá contando o próprio nome. E eu termino a palestra, eu falo assim, gente, e antes de eu encerrar, eu quero que vocês falem comigo o meu nome bem alto. E todo mundo, Fefa Moreira. Beijo, obrigada. Mentira! Ninguém me esquece, ninguém deixa de me seguir num evento. Porque eu conto essa história. E essa história as pessoas assimilam o meu nome. Tem gente que me encontra na rua e faz assim, ó. Fefa Moreira. A pessoa viu uma palestra minha e ela se lembra desse fato. Enfim, vira uma grande brincadeira minha com a minha audiência.
E eu faço aquela audiência inteira me seguir. Eles nunca mais me esquecem o nome, porque aquilo fica marcado na cabeça deles. Não, ficou marcado pra mim. Um nome tem que ter até 5 sílabas. É isso. E idealmente 5. Idealmente 5, é isso. Mas assim, é claro, né? Cada um tem a sua vibração de crença. Mas a gente lembra através de histórias. E você conta essa história, você conta da sua prima, desse momento de decisão, de um nome artístico. Você traz a gente para um cenário que quase se torna uma memória minha. Exato. Você foi contando, eu fui imaginando, e agora se tornou uma história minha como se eu estivesse presente nesse momento. Pois é, exatamente. Então a gente pode entrar nesse tema de narrativas? Vamos, eu amo. Fala. A importância do storytelling. Sim. Na hora de criar a sua narrativa, o seu posicionamento, reconhecer a dor do seu público para poder contar as histórias que vão criar essa humanização, essa identificação. Sim. Como que as pessoas podem levar o storytelling na criação do posicionamento deles, na comunicação deles? A comunicação, quando ela é contada em detalhes, aqui eu te contei uma história, te narrei uma história, te envolvi nela. Eu vi ela todinha na minha cabeça. E o que acontece muito com o empresário, ele não quer perder o tempo do outro, né? Ele fala, eu preciso ser breve, eu preciso ser rápido. Às vezes eu tenho muita dificuldade em extrair a criação na narrativa do empresário, né? Quando você lê um livro de romance, você tá lendo lá. Então, quando você começa a ler uma história, tá dizendo: Mia era uma mulher com os cabelos longos, olhos castanhos, cabelos levemente ondulados, ela tinha lábios rosados, ela tá. Eu vou imaginando a Mia. Né? Então eu vou imaginando dentro da minha narrativa, eu vou construindo aquela imaginação sobre quem era essa personagem, como ela se vestia, as sensações que ela me traz, né? Tudo isso vem de sensações. Lembra que eu falei lá do marketing de sensações? Sim. Tudo isso vem de sensações. Isso vem de sensações. Isso vem de sensações. Sensação vende. Sensação vende. Vende. Vamos repetir isso. Sensação vende. Sensação vende. E por quê? Porque quando eu faço quando eu te trago para sentir uma história que eu vivi, quando eu te trago para fazer parte, quando eu falo para o meu mentorado, você vai falar a mesma coisa que você me disse agora, mas agora você vai viver isso de novo. Porque ele fala de um conceito, geralmente, vamos gravar um vídeo. Ele grava um vídeo conceitual. Por que você trouxe esse conceito? Porque uma vez eu vivi nananana. Então a gente vai falar sobre essa história que você viveu nananana. Eu não vou falar sobre o seu conceito do que você sabe. Você vai falar... Um dia, eu estava numa situação assim, assim, assado. E aí a pessoa virou para mim e falou, tal, não sei o quê. É assim que a gente conta história. Sim. E por que vai pra rede social e fala assim, de acordo com os estudos não sei o quê, a vida das pessoas é dita tá. Não, vai lá e conta do que você viveu, do que te deu raiva, do que... A gente se conecta à história. Né? Não à toa, a fofoca é um grande motivador das redes sociais. A fofoca porque você quer saber a história que estava acontecendo com o outro, que não sei o quê. Acabou mesmo o relacionamento? Nossa, mas parecia um relacionamento... Por que acabou? Então, que você quer saber os detalhes. Não basta só saber que acabou o relacionamento. Não basta, entendeu? Por isso, a fofoca é um meio que engaja muito. Por que você não pode fazer fofoca de um conceito? Pensa nisso. Por que você não pode fazer fofoca da sua própria vida? Da sua própria vida empresarial, a título de ensino. Entende? Bárbaro. Pega uma história que você viveu. Eu, por exemplo, gosto muito de trazer... Eu tenho um quadro na minha rede social, que é o Papo de Domingo. Gosto muito de trazer no Papo de Domingo uma história que eu vivi naquela semana. Então eu falo, essa semana eu estava passando por uma história assim que me deu um insight assado. Entendeu? Então eu gosto de trazer essa vida real. É a vida como ela é. As pessoas sentem verdade, as pessoas se conectam e as pessoas engajam. Porque ela vai comentar no seu post. Verdade, Mia, também penso isso, porque uma vez tive um sócio que não sei o que, não. Entendeu? Então, às vezes, aquelas histórias... que você traga um exemplo de uma história que você viveu, aquele conceito se conecta, é o que você falou. Você me contou uma história que me embargou, que me fez embarcar na sua narrativa. Eu nunca mais vou esquecer isso. Você vai me encontrar e você vai falar, Fefa Moreira. Toda vez você vai lembrar disso, ficou enraizado em você. Então, isso vai viver junto com você e eu vou viver junto com você nessa narrativa de nome. Toda vez que alguém te fala, porque meu nome é tal, aí você fala, uma vez, eu vou seguir história com você, eu vou virar uma clipagem mental dentro do seu conceito, entendeu? E assim a gente se conecta e assim a gente consegue audiência. Agora, para a pessoa que está
começando. Coitadinhos. Tem certeza? Tem certeza que você não quer voltar a ser CNPJ, CLT aí? Pensa direitinho, hein? Vai lá. Seus contatos não são seu público. Perfeito. Seus contatos não são seu público. Você amo. diz isso porque às vezes a gente fica super preocupado ali na hora de começar. Sim. Ah, mas a ex do meu marido me segue. Ah, mas a minha mãe vai pensar isso. Meus primos vão falar que eu virei blogueirinha. Como silenciar isso e entender que não são eles que vão comprar de você? Olha, O que agora eu acho que você que trabalha e conversa muito, o que passa, me leva para uma mentoria sua. Tá. O que passa na cabeça das pessoas que cria esses bloqueios? E como entender quem é que vai comprar de você de verdade? É muito legal você trazer esse tema, eu vou te dizer. Essa é a minha frase, né? Eu falei pra você, na minha antiga sede da empresa, eu tinha na parede, ainda vou pintar nessa nova sede, vamos escrever de novo, né? Que eu acabei de mudar de sede, acabei de mudar da outra empresa que eu tava. Parabéns. Obrigada! Eu amo! Estamos na Casa da Mentoria, um lugar novo, um espaço novo. Ai, super gostoso, delícia. Eu falo Casa da Mentoria porque, de fato, eu quebro... A pessoa entra na minha empresa, ela tem que tirar o sapato. É uma casa. Olha! A minha empresa é uma casa. Aí, ó, você com essa eu pantufinha. de pantufa. Eu amo. Eu desconstruo a pessoa. Desconstruir. Imperfeita. Total, imperfeita. Porque ali eu lido com seres humanos e eu vou lidar, talvez, com o mais íntimo da pessoa, que é a exposição dela. É difícil demais passar vergonha, né? Ninguém gosta de passar vergonha, né? Ninguém. Então você vai falar alguma coisa na internet, e se eu falar burrado, e se eu falar errado, e se eu falar... As pessoas, elas lidam com a vergonha de uma forma muito, muito, muito difícil. Eu não sou psicóloga, eu tenho uma psicóloga no meu time, que é o Ara, maravilhosa. Por acaso, minha mãe é a psicóloga do meu time. E Uau. Minha mãe, inclusive, durante muitos anos... já trabalha comigo, né? Mais de 4 anos minha mãe atua comigo. E por quê? Porque ao longo do meu processo de mentoria, eu já sou mentora há 8 anos. Ao longo do meu processo de mentoria, eu tive muita dificuldade de lidar com o emocional das pessoas. Eu não sou psicóloga. E eu falava para a pessoa, vamos resolver uns bloqueios emocionais da sua vida. E aí você volta comigo, fechou? Fechou. Então, porque quando a pessoa resolve, ela tá ali, ela tem vergonha até de me mandar mensagem. Ela tem vergonha de me dizer que ela quer ser famosa. As pessoas têm vergonha de falar que elas querem ser reconhecidas finalmente pelo que elas são. Porque elas já são alguém muito incrível. E aí elas têm o desejo de serem reconhecidas por isso. Pô, tem tanto idiota aí na internet falando uma pá de besteira e eu que sei muito. Não, eles ficam revoltados, eles chegam pra mim, Fê, olha esse cara aqui, ele é do meu meio. Olha quanto de bobagem esse fulano tá falando, entendeu? E olha quantos likes ele tem. Impressionante. Eu falei, imagina se esse fulano que só fala besteira tem esse tanto de like, imagina o que você não pode fazer com você mesmo, né? Então, assim, com você que é um cara que sabe muito, que manja muito. Então, é aquela coisa de se sustentar, né? Sim. Essa pessoa, ela primeiro já superou a vergonha de me procurar, de me mandar uma mensagem. Viu? Eu acho que sua mentoria talvez faça sentido pra mim. Será que ela faz sentido pra mim? Aí ela me manda um direct assim, bem tímido. Não sei se faz sentido ou se não, né? Que eu trabalho assim numa grande empresa, etc. E aí ela tem 2 problemas muito grandes. A sociedade e até mesmo as empresas que elas trabalham. Porque existe um compliance dentro da empresa. Eu já mentorei muitos executivos, né? Sim. Que são, imagina, o cara é um CEO de uma multinacional. Ou é um cargo de liderança dentro de uma empresa de grande porte. Enfim, acabei de mentorar um time inteiro de liderança de um dos maiores bancos do Brasil, né? Então, assim, o líder de cada uma das suas áreas. Tudo que eu fazia com eles em mentoria, eu tinha que passar pelo compliance da empresa, pelo marketing da empresa, porque eles respondem por algo maior do que eles, que é a empresa, né? Então, dentro dessa maçaroca, quem compra aquele conteúdo, seja para a empresa ou para ele mesmo, para os negócios dele mesmo, então vamos supor que é um founder, dono de uma empresa, ou é um grande executivo, o grande executivo ele vai vender a si mesmo usando os conceitos da empresa. Então, ele é ótimo para ele, porque ele aproveita de costas largas de uma multinacional, de um cargo de liderança incrível, para poder transmitir isso com uma grande propriedade.
Já um founder, ele aproveita para divulgar a própria empresa e para vender os próprios produtos, né? Então, para esses dois fins. Só que quando eles olham para dentro de casa, quem segue eles, os pares, quem segue eles aqui nessas duas situações? O executivo, são os pares que seguem ele. O chefe dele segue ele. A ex-esposa, né? Então, esse ambiente onde as pessoas vão começar a falar, provavelmente para os pares ele vai incomodar, provavelmente para as pessoas que são da sociedade dele, do ambiente social dele, vão falar que ele virou blogueirinho, né? E o cara que é o founder, você abandonou sua empresa, você não está mais na gestão da sua empresa, porque você agora vai fazer só conteúdo para a internet, não é mais você que cuida, não é mais você que trata, né? Que também cai nessa seara. Então, esses são os dois riscos que eles colocam na balança. E que muitas vezes eu soluciono de que forma? Na escala. A massa vem atingir você. Uma massa que não te conhece, que vai te consumir num pequeno, num médio, num grande produto. A massa, ela é tão poderosa quanto o poder de decisão de uma pessoa que está perto de você. Em qualquer aspecto da sua vida. Sim. Entende? Desde que aquilo não te atinja. Então, assim, um par seu, tá bom, se ele não tá fazendo, o problema é dele. Se ele é demitido dessa empresa do dia para a noite e não vai ter criado nada na internet, não vai ter feito nada com o nome dele, não vai ter feito nada de nada, isso é um problema dele, uma questão dele. Né? Se ele não usa isso a favor dele. E o cara que é founder, ele vai escalar a empresa dele, ele vai rodar os produtos dele. Se ele abrir mão desse conceito de fechamento, de e se eu falar isso, se eu falar aquilo, é claro, eu prometo para os meus mentorados, eu não vou deixar você se expor. Se o seu conteúdo estiver horrível, eu vou mandar um áudio, vou falar, apaga essa droga agora. Você vai apagar, tá muito ruim. Esse aqui, ó, meu assistente tá aqui, não me deixa mentir. Eu vou falar, você vai apagar agora, ficou muito ruim, certo? Eu sou uma mentora verdadeira, eu não vou falar, tá ótimo, bater palma. Não, eu não vou deixar a pessoa passar vergonha. Né? Se eu falar, eu já fiz isso com o mentorado, eu mandei a minha equipe apagar o post dele, entrar no coisa dele e apagar o post dele sem ele saber. Eu falei pra minha equipe, entra lá agora, vocês vão apagar esse story agora. Verdade, porque ele tá na Europa, no fuso horário outro, vai apagar, depois eu me acerto com ele. Depois mandei um áudio. Onde você tava com a cabeça? Eu tirei isso da sua rede social sem nem você saber, já apagou. Já apagou, apaguei. Resolvi seu problema, antes que virasse um. Tá doido? Não tenho tempo. O meu botox tá em dia, não vou gerir crise de ninguém agora. O meu também. Não, entendeu? Tô aqui, ó, final de ano. Não, acabei de retocar. Eu falo pros mentorados, vocês não me estressam, hein? Pelo amor de Deus, nós fizemos combinado aqui, né? Eu amo. Mas, essa questão que você estava falando, quando o CEO, ele consegue ficar grande... Quando ele consegue criar essa autoridade, quando ele consegue quebrar esse bloqueio, começar a se comunicar, acontecem duas coisas. Esse reconhecimento faz com que a empresa dele seja mais atrativa, não só para os clientes, que vão criar uma lealdade, se ele começa a criar fãs e comunidade, pagam mais caro pelo produto, por exemplo... Um iPhone da Apple é mais caro que um Samsung. É melhor? Não sei. Talvez não sabemos. Eu entendo de celular, mas eu sou Apple fan. Mas a gente paga. E da mesma forma, a gente também tem uma retenção melhor de colaboradores. As pessoas querem estar naquela empresa. Poxa, as pessoas têm orgulho de falar, eu trabalho na Apple, eu trabalho para Google. E por aí se vai. Então, a gente tem esses dois benefícios. Mas um terceiro o CPF, ele é maior do que o CNPJ. E a gente consegue ver isso em números nas redes sociais. Sim. Você consegue trazer pra gente alguns exemplos para contextualizar isso de CPFs fundadores que são maiores do que as suas empresas e como que isso fortalece, como que isso vai agregando ao outro. Eu tô rindo porque esse foi um corte agora meu que viralizou e aí sempre tem um haterzinho pra trabalhar de graça pra mim, né? Foi maravilhoso, porque eu falei exatamente isso. Eu falei assim, gente, Bill Gates tem mais seguidor do que a Microsoft, né? Então, separar, o Zuckerberg tem mais seguidor que o Meta. E vai lá ver. Tá lá.
A Bianca tem mais seguidores do que Boca Rosa. A Bianca tem mais seguidores do que Boca Rosa. O João Adib tem mais seguidor do que a CIMED. O João Apolinário tem mais seguidor que a Polishop. Então, assim, né? Por quê? Porque as pessoas... A Carol Pfeiffer tem mais seguidores do que a Dinastia Hub. Do que a Dinastia Hub, exatamente. Mas assim, aí vai a galera. Mas a CEO do Nubank tem menos seguidor que o Nubank. Peraí, mas há quanto tempo também, né? A pessoa trabalha rede social? Faz pouco tempo. Tem raras exceções, tá? A pessoa começou a trabalhar há pouco tempo com as redes sociais, mas aí foi o máximo, porque aí um monte de gente começou a comentar. Mas o Rony tem menos seguidor que reserva. E não sei o que. Eu falo, gente, tá bom, tá tudo bem. Eu não tô, mas eu acho bárbaro. E a pessoa fala, por que você foi falar uma coisa dessa na internet? Aí eu falo, pra você comentar pra mim de graça e você trabalhar meu algoritmo. A pessoa fica muito brava. Fica lá, que absurdo, você que curte, que absurdo. É engraçado, mas tudo bem, enfim, faz parte. Eu gosto muito dessa humanização das marcas, né? Dessa coisa de você trazer uma personificação para aquilo que está sendo dito. Os CEOs são marcas hoje, né? E inclusive, eu tenho um mentorado maravilhoso, Chico Ritondaro, que é mentor dos CEOs. A gente estava falando sobre a vida solitária do CEO, né? O CEO, ele é solitário nas decisões dele, ele tem que, né? Esse meu mentorado é mentor de CEOs, inclusive, traga ele aqui porque ele é bárbaro, viu? Fica a dica. Anota aí, equipe. É, isso aí. A gente estava falando sobre a vida solitária do CEO. É uma vida solitária, é uma vida onde você tem que tomar decisões sozinho. Você não tem com quem se abrir, você não tem com quem falar, você não tem com quem trocar ideia, porque no final das contas, quem decide, quem caneta, é você. Você que tem que tomar essa decisão. Então, o poder que você tem sobre uma empresa, as pessoas reconhecem isso, sendo uma pessoa física, né? Então, por isso que, de alguma forma, o poder de divulgação que o Zuckerberg tem, sendo ele um humano, sendo o CEO do Meta, sendo o fundador, sendo a pessoa que... né, ele não é o fundador do Instagram, mas ele é o fundador do Meta. Então, sendo essa pessoa que traz essa congruência de coisas para dentro daquele universo, você tem um poder de se comunicar diretamente sobre a sua decisão e sobre a sua escolha daquela empresa. Né? Muitas vezes as pessoas não entendem as decisões da empresa. Nesse podcast, a gente quer trazer as pessoas a agirem, a não estagnarem com esse medo da imperfeição. O nosso podcast tem esse tema de imperfeita, porque a imperfeição, quando a gente se liberta da perfeição e aceita ser imperfeito, a gente cria um movimento. Tem ação aí, não tem mais impedimentos. Essa libertação, ela é muito importante e ela foi algo que eu me senti imprisionada durante o meu reinado como Miss Brasil. A Miss Brasil, ela é perfeita. Ela tá sempre vestida lindamente, maquiagem, o cabelo intacto, tá com um salto alto e preferivelmente com uma coroa na cabeça. Sempre. Ela Princesa. fala a coisa certa, faz a coisa certa. E isso acaba nos prendendo. E eu tenho certeza que muita gente por aí, com medo de falar a coisa errada na internet ou fazer a coisa errada no seu novo negócio, buscando a comunicação perfeita, a startup perfeita, a ideia perfeita, estar perfeita e pronta. Eu queria saber se tem algum momento na sua trajetória, porque aqui a gente conta seus sucessos. Aqui você mostrou que você tem autoria dentro da sua autoridade. Yes, que bom. Mas teve algum momento de tropeço? Ixi, nossa, Mia, eu já fiz uma pá de cagada. Fefa, já errou nessa vida? Meu Deus do céu. Não, olha, pra você ter ideia, eu abri uma empresa... Então conta pra gente conta pra gente um exemplo. Não, e tem um monte, né? Vou contar um que eu acho que foi esse ano, por acaso, né? Eu já prestava um serviço, uma das minhas empresas é E-House. Minha empresa faz assessoria de entretenimento condominial. Então, eu faço entretenimento em condomínios, tá? Okay. E aí, o que acontece? E-House prestava um serviço
para uma empresa de sindicância profissional, que por acaso é a empresa da minha irmã, que é a Cindy Company. Então, eu era uma prestadora de serviço 100% para minha irmã. Só que começou a ganhar uma proporção tão grande em São Paulo, tão grande, a gente começou a atender um número bizarro de condomínios. E eu falei, Ju, tá na hora de eu montar uma empresa fora, porque eu vou atender outros síndicos. Eu montei tudo em uma semana. Então, vamos fazer, porque eu sou do fazer. E depois a gente vê, entendeu? Vamos fazer primeiro. Depois a gente resolve, né? Na minha vida prática, na minha vida... muita coisa que eu trouxe para vocês de teoria é de muita coisa que eu vivi. Às vezes eu fazia um negócio com mentorado. Isso não é bom, né? Isso não funciona. Vamos tentar tal coisa? Não sei. Eu vou pintando o quadro conforme a tinta vai indo pra tela, entendeu? Sim. Eu sou muito empírica, muito, 100%. E aí fiz essa empresa em uma semana. Eu peguei um CNPJ, fiz a identidade visual, logo, não sei o que, o negócio parecia uma salada mista, um circo muito louco, assim, parecia um circo. Aí, enfim, vamos vender. Fui otimista pra rua, ninguém entendia o que era o negócio. Eu não conseguia comunicar, eu não conseguia comunicar o que era o meu negócio. As pessoas, assessoria de entretenimento condominial, o que é isso? O que você faz? E eu falava, pois é, não existe essa palavra, né? Porque eu inventei uma palavra que não existe. Porque tem assessoria esportiva no condomínio. Então, os caras vão lá e são o personal do condomínio, o cara que dá natação, não sei o quê. Eu fiz assessoria de entretenimento. Eu faço os eventos do condomínio, eu uso as áreas comuns do prédio, tipo salão de festas, dou aula de dança de salão, dou aula de yoga, bem-estar, nananã. Então, eu falo, é uma assessoria de entretenimento, não só de esportivo, também de esportivo. Então, até a gente achar o que era, como a gente ia falar isso... Volte 3 casas, trouxe o meu mentor publicitário maravilhoso, Fernando Cera, que é meu mentor. O Fê falou, cara, vamos fazer um branding da marca, volta, muda a cor, porque era um vinho. Aí tinha uma coisa que lazer, aí vinho, mas parece um circo, parece uma lona de circo essa identidade visual, parece uma lona de circo, juro. Aí ele falou, mas vai ter só aula de circo? Eu falei, mas a gente só botou uma modalidade de circo, não é sobre... E assim... Uma salada mista, entendeu? Eu tive que voltar. Demorei quase 4 meses para colocar a marca de novo no ar, com o Instagram bem feito, com a minha equipe debruçada, entendeu? No branding, como vai vender, como vai falar, qual é o público-alvo, o tipo de prédio. Hoje em dia, por exemplo, eu bati muito cabeça, eu fui para um público-alvo que não tinha nada a ver, eu vendi para um condomínio completamente errado. Ninguém aderia. E eu falava, gente, mas é um negócio tão bom, ninguém está aderindo. Por quê? Porque o budget não cabia. Era quase o que eu estava cobrando de mensalidade era quase o valor do condomínio inteiro. Aí não ia vender realmente, entendeu? Então as pessoas, você está no lugar errado, com o preço errado, com as pessoas erradas, não planejou. Mas assim, olha, de um jeito, de uma cagada tão grande, entendeu? Como é que tudo isso, o que tudo isso te ensinou? E que você levou para os próprios negócios, para os próximos negócios. Mais vale você investir num mentor para startar o negócio direito do que você sair fazendo um negócio que você acha que está direito. E aí você tem que voltar 3 casas, já passou vergonha, já fez tudo errado. Então, se você tem um valor a investir, investe num micro planejamento. Não é muito, mas é um micro. Porque senão também a gente ficar planejando muito não faz nada, né? Agora eu quero que a gente entre nessa questão de como a imperfeição na nossa comunicação das redes sociais nos humaniza e aumenta a conexão. Isso é ótimo. Eu gosto muito de falar quem eu sou. Eu gosto muito eu não gosto de mudar o jeito que a pessoa fala, por exemplo, sabe? Às vezes a pessoa, ela fala errado, ela fala assim, eu falo português errado. Eu já atendi, por exemplo, eu tive um mentorado que era dono da maior empresa de vestuário do mercado agro, assim. Ele tinha toda aquela coisa de chapéu, cinto, não sei o quê. Ele era gigante, o stand dele em Barretos era um negócio cavalar, assim. Tô falando desse mercado do agro. Todo mundo comprava as roupas dele, o estilo cowboy e tal. E gigantesco, uma fábrica, ele tem, sei lá, quase 5.000 colaboradores na fábrica dele hoje. E ele falava, mas eu falo errado português, eu falo pra mim fazer, pra mim ir, e aí tal. Eu falei, mas eu tudo bem, eu não tô preocupada com o seu português nesse momento, porque você não vai... Você vem do agro, essa coisa de você nascer nessa cultura e ter o português errado, tá tudo bem.
Entende? Se você fosse um diplomata, eu ia falar, realmente, vamos fazer uma aula de português, porque você é um diplomata, você precisa falar português corretamente. Ponto final. Vai lá, ser mentorado da Cíntia Chagas e é isso aí, entendeu? Né? Vai corrigir o português na marra. Mas não era o caso, entende? Ele tem que ser a verdade dele. Então, eu aumento algumas coisas, diminuo o volume de outras, apesar de eu... não me incomodo. Eu deixo a pessoa ser quem ela é. Eu gosto muito dessa coisa genuína. Afinal de contas, se existe a beleza da vida, é o fato de nós sermos únicos, né? Nós somos unidades com as nossas identidades, com a forma como a gente se expressa e tá tudo bem. Mas, por outro lado, eu também entendo que se a pessoa não posta nada do que é a verdade dela e ela tenta ser algo que ela não é, volto à seara de que ela não vai sustentar esse personagem. Uma rede social é igualzinho um reality show. Ah, eu tava pensando exatamente nisso. Entendeu? Não dá. Eu já mentorei gente para reality show. Eu não tenho como construir personagem. Entendeu? Aliás, mentorei finalistas. Eu preciso saber como é que você prepara alguém para um reality, porque isso é muito interessante. É muito. É muito interessante. Como é que você preparou o Arthur Aguiar pro BBB, por exemplo, a Bruna? É isso. Por exemplo, você quer um exemplo? Numa briga, vou te dar um exemplo, tá? De preparação, de treinamento de discussão. Uhum. Isso serve até pra vida de você, tá? Oi, amiguinho, pra sua vida aí, de vocês. Você que tá aí na sua casa, faz essa experiência. Quando a gente fala de uma briga ou de uma situação de conflito, o primeiro que ataca é sempre um ataque. O primeiro que contesta é sempre uma lacração. Então, a lacração, ela vem em cima de algo que é rebatido, não em cima de algo que é atacado, certo? Então, assim, você expressa um problema esperando o ataque. Olha, eu queria expressar não sei o quê, mas quem falou que eu sou isso, que aquilo, que aquilo? Não, eu tô te falando... Aliás, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Fala você o que você pensa. E aí você... Eu penso que você é isso, isso e isso, e que não sei o que, não sei o que. E você ouvindo. Você ouve para contra-argumentar de forma inteligente, entendeu? Então, a contra-argumentação, muitas vezes, num ganhar de lacração e de argumento, para você ganhar o argumento, a contra-argumentação ela é 1000 vezes mais poderosa do que o ataque. Então, você falar para o outro atacar primeiro é uma grande estratégia de briga de reality. Grande. Então, assim, aquela discussão da segunda-feira, né? Que tem um assunto de provocação, discussão da segunda-feira lá do reality show. Então, o assunto de provocação é o leite condensado que sumiu, não sei o quê. Então, aí, no sorteio, eu caí a primeira a falar. Bom, eu vou perguntar pra Mia, é claro, né? O que ela pensa a respeito disso. Eu penso que realmente é uma atitude infantil, né? Eu acho que a gente pode, mas inclusive partindo de uma moça que eu realmente quero ouvir, realmente quero saber o que ela tem para dizer, porque eu tô esperando até a forma de eu conversar com ela, porque eu acho que ela vai me atacar. Eu tenho certeza absoluta que ela vai me atacar. Eu só tô esperando para ver de que forma eu vou entender o que ela fala, porque às vezes eu não entendo o que ela fala. Ela fala de uma forma atacada, ela fala de uma forma agressiva, ela fala comigo de uma forma onde eu... E aí você vem... eu falo de forma agressiva. Sou eu que falo de forma agressiva. Porque você, quando teve lá a situação do banheiro, que você não sei o quê, e você é tudo aquilo que eu falei que você ia ser. Entende? Eu te provoco pra você me atacar. E você me ataca e é o contra-argumento. Não disse? Ela era exatamente assim, porque afinal de contas, quando a pessoa é assim, estrambelhada, não sei o quê, ela é assim. Você entendeu? Sacou? Então, ai gente, olha que perigo que eu tô fazendo aqui nesse podcast, entendeu? Eu tô fazendo um perigo. Vão assistir agora as brigas do Arthur Aguiar, vão assistir as brigas Tem alguma do Bio Araújo. O Bio argumentou muito inteligente, de forma inteligente também na Fazenda, porque eu mentorei ele pra Fazenda, né? Ele fez o Big Brother e fez No Limite, aí eu mentorei ele pra ir pra Fazenda e ele ficou em segundo lugar. Perdeu por 1,5% a Fazenda. Uma pena, eu torci tanto. Ele estava muito bem mesmo. Perdeu pro Rico. Mas ele era o cara, ele aplicava o conselho no Rico, ele era a lacração do Rico. Então, o Rico brigava e ele contra-argumentava. O Rico brigava e ele contra-argumentava. Ele era a lacração, que era muito bom, entendeu? Ele era o panos quentes nobre, entendeu? E isso você sai por cima, entendeu?
Ai, gente, que perigo que eu tô fazendo aqui. Achei maravilhoso! Ai, tomara que o meu futuro namorado não assista isso. Ele vai falar, é? Você não vai ser a segunda a falar. Você vai falar primeiro. Ai, que loucura, mas sempre dá certo. Ai, que loucura! Olha o Narciso aqui. Não, mas é verdade, gente. Eu tô falando de verdade. Enfim, é um dos treinos que eu fazia, porque, de fato, o ataque, ele é muito enlouquecido. O ataque no momento de raiva, ele é tão enlouquecido que às vezes a pessoa perde até a razão, assim. E aí, ela não tá pensando, ela só quer atacar. E você provocar isso em primeira instância pra pessoa atacar, é poderoso. Você sabe que você tá no controle, aí você lembra que você tá nesse controle. Que você que provocou a pessoa pra esse ataque, entendeu? Ai, desculpa, viu? Se você tinha me seguido até agora, se você quiser dar um follow, fica à vontade. Não, pelo contrário. A galera agora vai querer dar o follow. Dar o follow, Como isso. É que é? @Fefa Moreira. Isso, eu amo. Então vamos para finalizar. Eu quero fazer 2 perguntas. Tá bom. Acho que todo mundo tem uma frase que guarda, que escutou em algum momento, que lembra da vida inteira. Todo mundo tem uma frase que carrega com ela. Uhum. Qual é a sua frase? Pode ser um conceito, né? Porque Pode, claro. A gente quer sempre ser reconhecido pelos nossos, né? Então, no fundo, você quer um reconhecimento das pessoas que conviveram com você a vida inteira, das pessoas que estão próximas a você, do pai, da mãe, da família, dos filhos. Você quer esse reconhecimento. E tenha certeza que você se colocando na sociedade, você se posicionando, você argumentando sobre os seus valores, sobre os seus pensamentos, você vai dar orgulho para essas pessoas. Porque as pessoas, você quer provar o quê para quem? Você entendeu? Para que você está fazendo isso? Você quer provar o quê para quem? Então, no final das contas, se você for lá no fundo do seu subconsciente, você quer provar para sua família que você venceu, você quer provar para as pessoas próximas que você venceu e até para as pessoas que não acreditavam em você que você venceu. E você se posicionar e você se falar e mostrar o seu valor é o maior poder de reconhecimento e orgulho que essas pessoas podem ter de você. E uma pessoa que você gostaria de agradecer, que foi de extrema importância na sua trajetória? A minha mãe. A minha mãe, acho que é a pessoa que eu mais quero agradecer ao longo da minha trajetória. A minha mãe, ela, além de ser, como eu disse, né, agora, além de ser o exemplo de mulher empreendedora, empoderada e tudo, a minha mãe sempre me deixou ser eu, de alguma forma, assim. Minha mãe sempre estava lá para eu ser eu. Seja você, eu vou estar aqui, tá? Eu tô aqui. Então, eu vou lá para te apoiar. Se fizer uma burrada, eu vou falar, ela não fez burrada, não. Filha, você fez burrada, tá? Foi uma bela situação horrível, mas eu tô aqui para te defender. Se for lá pra gente brigar, a gente vai junto. Entendeu? Então, a minha mãe, acho que talvez seja a pessoa que eu mais quero agradecer na minha vida toda. Que sempre me deu... Ela sempre me deu o sopro que eu precisava, assim. Vai, sabe? Eu sempre tava lá para me ajudar. Obrigada, mamãe Moreira. Obrigada, mamis. Amo. E obrigada, Fefa Moreira, por ter vindo aqui hoje compartilhar com a gente. Você é uma inspiração para mim, eu te falei isso já. Quando eu te conheci, eu te sigo nas redes sociais e você me impulsiona, você me motiva. E eu sei que você faz isso não só para grandes CEOs pelo mundo, mas para várias mulheres que estão começando. Você é um exemplo de força, de ação, você faz acontecer. E a gente precisa de mais exemplos como você. E eu tenho certeza que hoje você deu várias estratégias para muita gente começar, tirar esse sonho do papel, tirar essa ideia do papel e fazer acontecer. Sim. Obrigada. Obrigada a você. Ter vindo. Quero não só convidar as pessoas a seguirem @Fefa Moreira, mas também para nos acompanhar nas redes sociais. Vocês já me conhecem, @MiaMamed. Se você está assistindo no YouTube, não deixe de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você assistiu até aqui, você gostou desse vídeo. É isso. Deixe seus comentários que a gente vai responder. Se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. A gente está aqui toda semana. Se você está escutando aqui por áudio, pelos podcasts, pelo Spotify, estamos aqui
toda semana. Não perca nenhum episódio. Um beijo grande. Beijo!